Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 30 de maio, vigília de Pentecostes. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na vigília de Pentecostes, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Jesus soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Esse sopro do ressuscitado lembra o famoso sopro com o qual Deus torna o homem de barro um ser vivo, insuflando em suas narinas um hálito de vida. O sopro de Jesus sobre esses pobres homens mortos de medo e desnorteados opera um milagre. A vida volta, a alegria começa a correr de novo no sangue. Os apóstolos se tornam mártires corajosos e intrépidos evangelizadores, até os últimos confins do mundo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Seja essa hoje a nossa oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebei o Espírito Santo. Hoje é a vigília do grande dia de Pentecostes. Este mistério se realiza em nós todas as vezes que chamamos o Espírito Santo para dentro de nós. Recebei o Espírito Santo. É o próprio Jesus que o doa com o seu sopro. Isso é muito importante. O Espírito Santo é dado pela remissão dos pecados, ou seja, pela justificação do homem, para que tenhamos o perdão. O nosso resgate acontece pelo Espírito Santo. Jesus ganhou a nossa salvação e o Espírito Santo coloca em obra esta salvação, faz ela acontecer em nós. Sem o Espírito Santo, até a graça do resgate, da salvação fica parada. Perdoem o exemplo. Seria como se a mercadoria ficasse nos estantes do supermercado e nunca chegasse à mesa de quem come. Sem o Espírito Santo, o batismo fica um pacote embrulhado no seu papel de presente e nunca aberto. Os dons do batismo ficam fechados numa redoma de vidro e não conseguem sair para fora. Mas hoje é o grande dia da libertação. Hoje podemos abrir o presente da salvação, o nosso batismo. Hoje a graça da salvação, os efeitos da salvação acontecem em nós pelo Espírito Santo. Sim, irmãos, a experiência do Espírito Santo pode ser comparada à acolhida dos queridos irmãos de rua, nas nossas casas de acolhida. Existe a miséria da Cracolândia e existe do outro lado a âncora da salvação, que é a casa de acolhida, onde o Espírito Santo age poderosamente sem remédio algum. Pois bem, não basta a casa existir e estar de porta aberta. Precisa o irmão entrar na casa, viver na casa. Assim acontece com a graça de Deus. Ela existe, mas se você não entra nela, não adianta.
Quem te faz entrar é o Espírito Santo. A casa de acolhida é como o Espírito Santo em ação, que torna viva a salvação, proporciona a salvação de Jesus. Assim podemos dizer que acontece nos retiros querigmáticos Ruá, Yeshua, Cana. Eles são um Pentecostes, tornam sempre atual o Pentecostes. Não basta Jesus ter ganhado para nossa salvação. Precisa que a salvação entre na pessoa, seja acolhida e vivida. Pois bem, este é o milagre do Espírito Santo que durante os retiros nos faz sentir muito amados por Deus. Nos faz entender os nossos pecados, faz-nos arrepender deles e nos faz desejar a vida nova. O retiro é um Pentecostes. A efusão do Espírito Santo é o nosso Pentecostes. São simples exemplos que mostram como o Espírito Santo está vivo em nós, e esta experiência se torna o nosso ponto de partida. Vamos lembrar os principais acontecimentos da ação do Espírito Santo na história da humanidade. O sopro do Espírito Santo veio sobre Adão na criação e o tornou um ser vivo. O sopro do Espírito Santo veio sobre Maria na Anunciação, concepção de Jesus, e o Salvador se tornou vivo dentro dela. O sopro do Espírito Santo veio sobre Jesus na sua ressurreição, e aqui ele se demonstra Senhor que dá a vida, como fala o creio. O sopro do Espírito Santo vem no Pentecostes e começa o Natal da Igreja, o Big Bang da Igreja. O sopro do Espírito Santo vem no batismo e o homem recebe uma vida nova. O sopro do Espírito Santo vem sobre o pão e o vinho e eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo. O sopro do Espírito Santo virá sobre nós no fim dos tempos e tornará imortais os nossos corpos mortais, como fez com o corpo de Jesus. Sem dúvida, enquanto estamos nesta terra, a maior ação do Espírito Santo é fazer acontecer a salvação em nós, tornar-nos homens novos, pessoas novas. Pare um momento e pense o que o Espírito Santo já operou em você desde o primeiro momento de sua conversão, desde que você escancarou as portas para Ele. Justamente a Igreja, em seu catecismo, diz: Pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e da ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros de seu corpo, que é a Igreja, os ramos enxertados na videira, que é Ele mesmo. Pelo Espírito, temos parte com Deus. Pela participação no Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. Você consegue imaginar o peso destas palavras? Você é divinizado, eu sou divinizado. Eu, cheio de pecados do passado e do presente, sou divinizado. Este mistério é real. Eu sinto que sou uma outra pessoa. E o catecismo continua. A
primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação, o resgate, segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho. Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. O número 1990 assim diz: a justificação tira o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus, e lhe purifica o coração. A justificação, o que nós chamamos de resgate, chamamos de homem novo que não vive mais na carne, mas no Espírito. Esta justificação acontece graças à iniciativa da misericórdia de Deus que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, o liberta da escravidão do pecado e o cura. Parágrafo 1994. A justificação, o resgate, a vida nova, é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, pois os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Pensa até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos na justiça, pelo fato de testemunhar uma misericórdia maior. O Catecismo continua: o Espírito Santo é o mestre interior. Parágrafo 2003. A graça é antes de tudo e principalmente o dom do Espírito Santo, que nos justifica, nos resgata e nos santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, chamadas também carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, e que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. Existe também o dom dos carismas nesses dias. Carismas que são dados para a edificação da Igreja, a edificação da nossa comunidade, de nós mesmos. Realmente, a vida em Cristo é uma vida carismática. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre os homens que eram ungidos como reis e eles se tornavam outros homens. Hoje o Espírito Santo desce sobre ex-delinquentes, ex-cadeeiros, ex-craqueiros e os torna pastores, responsáveis de um sítio de 400 pessoas. Não é este um milagre, é um dom carismático, obra do Espírito Santo? Não é um milagre carismático que o nosso Padre Jusso tenha passado desta vida louca que o prostrou nas calçadas da Cracolândia aos altares do Senhor, ordenado sacerdote pelo cardeal de São Paulo? Quantos poderiam dar testemunho desta força carismática de profecia, de pastoreio, de sabedoria que o Espírito Santo derrama? Não existiria a missão Belém sem este dom carismático do Espírito Santo. Irmãos, nas vigílias que hoje celebraremos em todo o canto onde estejamos, vamos partilhar esses testemunhos carismáticos
do que o Espírito Santo criou em nós. Irmãos, nas vigílias que hoje celebraremos, mesmo online, vamos partilhar estes testemunhos carismáticos do que o Espírito Santo criou em nós e fez em nós. É interessante que a vigília de Pentecostes não é uma obrigação, não é uma lei da igreja, mas de fato uma multidão de pessoas participa, não porque se sintam obrigadas, mas porque o coração delas manda. Passar uma noite em oração ao Espírito Santo não é um dever penoso, mas um desejo que queima dentro e não nos deixa em paz até que não colocamos pé na igreja onde acontece a vigília e nos unimos aos irmãos para fazer esta vigília. É o fogo do Espírito Santo que age em nós. Não vamos deixar sozinho o Espírito Santo nesta noite. E vamos agora ouvir de novo o trecho que hoje nos guia. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes lhes serão retidos." Vamos parar um pouco para sublinhar as frases que mais nos atingem. Chegamos agora à escolha do nosso propósito, que podemos renovar como fizemos nessa semana inteira, clamando ao Espírito Santo. Renovarei a face da terra. Irmãos, não esqueçam a participação das vigílias nessa noite santa de Pentecostes. Paz e alegria a todos. Recebei o Espírito Santo. Paz e alegria a todos.
acende em nós a chama